Olá, estamos começando mais saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje tem receita e muita informação para você manter a saúde em dia. E vamos começar ouvindo o recado da dona Regina Severo. Ela tem 76 anos de idade e o diagnóstico de osteoporose. Agora, numa recente consulta à sua médica reumatologista, qual foi a surpresa da dona Regina? Vamos ver. Bom dia, Laura. Obrigada pela oportunidade de participar do teu programa Mais Saudável. E bom dia a todos. Um alerta. Não quero que aconteça para mais ninguém o que aconteceu comigo. Depois de cancelar o tratamento da osteoporose por 3 anos por conta própria, feita a avaliação médica, o resultado foi péssimo. Tenho osteoporose até nos ossos das mãos. Gente, é sério, não deixe para depois, faça a sua avaliação. Obrigada. Muito obrigada, dona Regina, por compartilhar a sua história. A osteoporose é uma doença muito séria e atinge principalmente as mulheres após a menopausa. Então, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, aqui no programa. Mas antes, vamos ouvir o médico gastroenterologista César Elias e saber mais sobre a doença de Crohn. É o nosso quadro Espaço Saúde. A doença de Crohn, então, ela faz parte do grupo das doenças inflamatórias intestinais e ela é um processo inflamatório crônico que acomete o intestino em diferentes segmentos, né? Pode acometer também estômago, esôfago, mas sobretudo o intestino. E essa inflamação crônica, ela ocasiona, então, vários sintomas no paciente que são secundários desse processo inflamatório. Ela tem uma base autoimune, mas a causa é multifatorial, não se sabe exatamente o que desencadeia esse processo. Mas a inflamação crônica, então, se perpetua de uma forma em que o paciente, se não fizer nenhum tratamento, ele vai manter esse processo inflamatório que vai manter os seus sintomas. Os principais sintomas são dor abdominal, diarreia com sangue ou pus. Alguns pacientes podem apresentar também emagrecimento, quadros de distensão abdominal, com muitos vômitos, na dependência da localização da doença de Crohn. Isso varia de pessoa para pessoa, então não existe um quadro clínico que acomete todos os pacientes. Isso é importante, porque se a doença está acometendo o cólon, que é o intestino grosso, vai predominar a diarreia, sangramento. Se ela comete o intestino delgado, a gente pode apresentar e identificar sintomas diferentes nos pacientes. Mas o que tem que preocupar, assim, o que faz correr para o médico, sem dúvida, perda de peso, uma diarreia com mais de 1 mês de duração e presença de sangue e pus nas fezes. É muito importante ficar alerta aos sinais e buscar o diagnóstico o quanto antes. A doença de Crohn não tem cura, mas tem tratamento para que a pessoa possa controlar o problema e ter mais qualidade de vida. Agora nós vamos ouvir a médica dermatologista Gabriele Adames. Você sabe o que é o colágeno? Derivado da palavra cola, essa proteína une os tecidos tanto superficiais quanto profundos, como os ligamentos e da pele, gerando elasticidade e firmeza. Já na nossa pele, 70% de todas as proteínas são derivados do colágeno. Já essa tão querida proteína começa a diminuir a partir dos 25 anos de idade, com uma média de 1% ao ano. Já na menopausa, perdemos 30% do colágeno em até 2 anos. Essa perda pode ser acelerada por dietas restritivas, como cigarro, exposição solar e ingestão excessiva de açúcar, gerando a flacidez e rugas finas. Como dermatologista, pode ajudar você a recuperar o seu colágeno de forma mais rápida e efetiva, além de prevenir a perda. Ah, boa pergunta, doutora Gabriele. Eu fiquei curiosa, mas a resposta nós vamos ter no próximo bloco. Antes, eu converso com a médica Carla Vanin, professora de ginecologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa. Vamos falar sobre climatério e menopausa. Olá, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Oi, Laura, bom dia. É um prazer enorme estar aqui contigo e com toda a nossa audiência. É um grande prazer falar sobre esse assunto.
É tão importante uma fase de transformações na vida das mulheres, esse período de climatério, aí a menopausa. Vamos falar justamente sobre esse momento, sintomas, reforçar ainda mais, porque muitas mulheres ficam constrangidas, porque às vezes são questões bem mais difíceis de serem aceitas e de buscar um tratamento. O que acontece? O climatério, né, Laura, é uma transição entre aquele período reprodutivo da mulher e o não reprodutivo, né? E o marco principal do climatério é realmente a menopausa, que nada mais é do que a última menstruação, o último sangramento menstrual dessa mulher. Então, o climatério ele é totalmente fisiológico, a menopausa é um acontecimento fisiológico na vida da mulher, umas um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, isso depende também da sua genética, mas ocorre normalmente essa menopausa ao redor dos 51 anos. E o climatério? A partir dos 40 anos, a gente poderia dizer que a mulher já é uma mulher climatérica, apesar dela não ter praticamente nenhum sintoma. Mas o que acontece? Os hormônios ovarianos já começam a diminuir um pouquinho a sua produção, mas ele fica mais marcado a partir de uns 5 anos antes do momento da menopausa. Claro que é isso que eu te digo, é muito individual, tem mulheres que passam muito bem até o final e tem outras que vêm sentindo esta modificação, né? Então, o que a gente mais vê normalmente é irregularidade menstrual e o famoso calorão. E eventualmente falha na menstruação e até sangramentos aumentados. Então, vê que é muito individual e cada mulher vai responder de uma maneira diferente, né? Além dos fogachos, outros sintomas também. Quais são? Sim, como os fogachos são parte dos sintomas vasomotores, e geralmente eles acontecem mais à noite, então a mulher, ela acorda por esse calor, então ela acaba tendo uma outra coisa que é insônia, né? Então ela tem insônia, ela se torna uma mulher mais cansada, ela perde um pouco da concentração, ela tem uma labilidade humoral bastante importante, mais irritabilidade, né? Então assim, é uma mulher que fica mais chorosa, às vezes um pouco mais deprimida, né? Então isto é um dos fatores. Essa diminuição também da produção dos hormônios ovarianos faz com que os tecidos que são todos, né, do organismo, que são irrigados, ou seja, que nós temos receptores estrogênicos presentes, eles acabam com essa diminuição dessa produção desse hormônio ovariano estrogênio, basicamente, nós vamos ter mais atrofia. Então, assim, atrofia vaginal, né? Então a mulher tem mais queixas vaginais como ressecamento, dor na hora da relação sexual, elas podem ter mais infecções urinárias, né? Desconforto na área genital. Então, a gente tem ressecamento não só das mucosas, mas a pele fica mais fina, mais enrugado, o cabelo mais fininho, as unhas podem ficar mais quebradiças, né? E em relação à parte das mucosas, sim, olho seco, né? Daí até podem ter algumas outras coisas associadas, mas uma coisa que as pacientes queixam bastante é o ressecamento vaginal. Então, elas podem ter dor nas relações sexuais, elas podem ter queixas de ardência, e eventualmente até nós temos o que nós chamamos de vaginite atrófica, elas chegam a ter um pequeno corrimento e acham que estão com alguma coisa, e na verdade é uma atrofia, é falta de um pouco de hormônio local até, quando eu falo em hormônio, não precisa obrigatoriamente ser um tratamento sistêmico, né? Ou seja, que a gente tenha que usar um hormônio para que se trate outras coisas. Não, eventualmente a gente pode fazer o tratamento único, exclusivamente local, vaginal, ou cremes, ou até teve uma... Não é novo no mundo, mas meio que novo no Brasil, um lançamento de um comprimidinho também, que então não tem tanto aquele desconforto como as pacientes normalmente reclamam do uso da terapia local. Existem anéis vaginais também que fazem essa reposição, mas nós não temos disponível no Brasil, mas conseguimos importar. E tem bons resultados? Excelentes resultados. Se é bem utilizado, os resultados são muito bons, né? O problema é que todo tratamento local, o ressecamento vaginal, ele melhora, mas se nós interrompermos o tratamento,
retrocede, a paciente volta a ter, aos poucos, atrofia, e depende também do que ela usa. Se ela usa um tratamento local que tenha algum tipo de hormônio, digamos assim, esse tratamento tem uma durabilidade um pouquinho maior, então, assim, se ela deixa de usar 1, 2 semanas, não fica tão ruim. Quando ela usa tratamentos que não tem nada de hormônio, então esse tem que ser usado com mais frequência para que a gente consiga obter o mesmo resultado. Então a gente tem que individualizar e ir entendendo os sintomas das pacientes para realmente poder realizar esse tratamento. E a reposição hormonal, porque os outros sintomas também, e principalmente o fogacho e insônia, e tudo isso incomoda muito as mulheres. Então, bastante. O que se fala sobre reposição hormonal? Há sempre muitos questionamentos. Gostaria que pudesse nos explicar um pouco mais sobre isso. Sim, hoje a nossa, digamos assim, atuação nessa área da reposição hormonal utilizando hormônio, basicamente é pelos sintomas vasomotores, que é exatamente o calorão, que acaba gerando insônia, irritabilidade, né, uma série de algumas outros comemorativos ao redor desse calor. Então, essas pacientes que não tem nenhum fator de risco que me impeça o uso da prescrição de uma terapia de reposição hormonal e tem esta sintomatologia bem marcada, sim, esta é uma paciente que se beneficia muito do uso da reposição hormonal e quanto mais precocemente, ou seja, quanto mais próximo ao momento da menopausa dela, melhor. Ela tem uma melhor resposta, né? E a gente talvez consiga mais rapidamente diminuir e retirar essa reposição ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que nós podemos utilizar a reposição em até 10 anos após a menopausa, as sociedades já colocam isso, mas eu posso te dizer que quanto mais próximo ao momento da menopausa, melhor vai ser a resposta dessa mulher a essa terapia de reposição hormonal. E doses mais baixas também. E os hormônios bioidênticos? Tudo aquilo que é prescrito, que é semelhante ao que nós produzimos nos nossos ovários, então, assim, se eu prescrever uma reposição hormonal com estradiol ou com progesterona micronizada, que é o P4, que é exatamente o que o nosso ovário produz, eu estou usando um hormônio bioidêntico, mas esses bioidênticos que as pessoas tanto fazem propaganda e falam, elas não são aceitos pelas sociedades, né, pelas sociedades importantes de climatério, de menopausa, porque são hormônios manipulados, né, com doses que a gente fica sempre sem ter muita certeza exatamente da dose exata que tem naquela medicação, a gente não tem a procedência desse sal, a manipulação do sal, do hormônio, normalmente ele requer todo um cuidado com temperaturas especiais, então realmente, e eles são todos transdérmicos, então assim, são manipulações em pomadas, em cremes, tem efeito? Claro que tem, né? Porque ali dentro tem hormônio, mas assim, nós não sabemos quais os malefícios, o que aquilo pode causar, digamos assim. Inclusive, o que nós vemos é que, eventualmente, tem pessoas que dizem que até pacientes que já tiveram câncer de mama podem usar os bioidênticos. Não é isso, isso é muito, muito sério e muito preocupante. Né? A indicação da reposição, ela tem sempre as suas indicações e as suas contraindicações. E, por exemplo, o câncer de mama ainda câncer de mama, história pessoal, é uma contraindicação absoluta. É importante ter muito cuidado. E antes de encerrarmos a entrevista, no início, a dona Regina trouxe aqui uma declaração falando da osteoporose, que ela não fez um cuidado devido, teve consequências. E eu sei que tu tens toda a tua formação no mestrado, no doutorado, também nessa área de osteoporose. Então, rapidamente, eu gostaria que tu chamasse, alertasse as pessoas, porque depois da menopausa, o número de mulheres com osteoporose é bem alto. É que a osteoporose, ela na verdade é a maior desordem óssea, né, que nós temos ainda dentro das doenças, né, desse metabolismo. E a osteoporose pós-menopáusica é a segunda maior causa de osteoporose. A primeira ainda é o uso dos corticoides, né, dos corticosteroides. Então, o que acontece quando a mulher entra
na menopausa, essa mudança na produção dos hormônios ovarianos faz com que se tenha uma perda óssea bastante rápida, assim, nos primeiros anos, praticamente nos 10 primeiros anos, 30% da massa óssea é diminuída. Tá? Então, é extremamente importante que se tenha esses cuidados. Então, eu ouvi o filme que tu colocaste no começo do programa, e realmente era uma paciente que já tinha uma história de osteoporose e ela parou o tratamento, porque, assim, às vezes, as pessoas não se dão conta que só o fato de nós estacionarmos a evolução dessa osteoporose já é um tratamento, já teve um ganho, porque a massa óssea, depois de perdida, dificilmente a gente consegue repor ela, que ela volte a ser como era. Prevenção com dieta, com medicamento apropriado, com bons exercícios, né? Então, a gente consegue realmente que essa osteoporose seja controlada. Porque o grande risco da osteoporose é exatamente o risco de fratura. E a gente sabe que depois da primeira fratura sempre é mais fácil desenvolvermos novas fraturas ao passar dos anos. Né? Então, isso é bem importante. Com certeza teríamos muito mais para falar sobre esse assunto. É sempre um enorme prazer tê-la aqui no programa e até breve. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade. Um grande beijo para ti e para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. E agora, antes de chamar o intervalo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Mais do que nunca, a saúde tem sido uma pauta constante nos últimos tempos. Não só a saúde, mas como ela se integra com a vida pessoal e com o nosso trabalho. Você já percebeu isso? Acontece que cuidar da saúde física e mental reflete no nosso dia a dia, no nosso bem-estar e na nossa produtividade. E quando o assunto é saúde no trabalho, é assim: onde tem cuidado, tem desenvolvimento. E para falar sobre esse assunto, vem aí o SESI Conecta Saúde, o maior evento online gratuito sobre saúde no trabalho. Serão 3 dias de muito conteúdo e participação de palestrantes nacionais e internacionais falando sobre segurança e saúde no trabalho, saúde mental, futuro do trabalho e muitos outros temas. Então, não perca essa chance e já vai salvando aí na sua agenda, dias 21, 22 e 23 de junho, um evento 100% online e gratuito. Participe também dessa conversa, faça logo a sua inscrição em sesiconectasaude.com.br. SESI Conecta Saúde. Onde tem cuidado, tem desenvolvimento. Estamos de volta e agora a minha conversa é com você que mora no interior e a sua internet vive caindo. Você sabia que a INB Telecom, que é uma marca líder na região, se uniu à Vero Internet? Isso mesmo! Agora vamos ter uma união que traz a ultra velocidade, estabilidade e um atendimento bem mais próximo de você. E você ainda terá à sua disposição novos planos de internet e fibra, contando com serviços digitais de cinema, séries, esportes, conteúdo para as crianças e muito mais. É internet de verdade, transformando e melhorando a sua conexão com o mundo. INB agora é Vero Internet e Vero é internet de verdade. No primeiro bloco, a médica dermatologista Gabriele Adames falou sobre o colágeno. Agora, nós vamos saber quais os tratamentos para recuperar o colágeno de forma mais rápida, além de prevenir a perda. Existem desde tratamentos para camadas mais superficiais com cremes, como ácido glicólico, ácido hialurônico, vitamina E, zinco e niacinamida. Já na derme, que é a segunda camada da pele, usamos bioestimuladores, como hidroxapatita de cálcio, ácido polialilático, que melhoram a textura, brilho e flacidez, melhorando a firmeza da pele. E claro, o nosso queridinho das celebridades Ultra Formula, que é um ultrassom micro e macro focado, usado tanto para flacidez quanto para gordura localizada, tem um efeito térmico de aquecimento de 75,4 graus Celsius,
gerando microcoagulações desde a camada mais superficial até o SMAS, que é a camada superficial do músculo, estimulando o colágeno, gerando um verdadeiro lifting não invasivo. O resultado aparece depois de mais ou menos 30 dias a 3 meses. É necessário entre 1 a 3 sessões e pode ser usado em qualquer local do corpo. No rosto, para subir a pálpebra, definir a bochecha, usada no pescoço, fazendo o tão querido lifting, tratando a papadinha. Já no corpo pode ser utilizado em diversas regiões, como abdômen, flanco, que é a lateralzinha da barriga, costas, braços, pernas, joelhos, enfim, existe uma gama de indicações, até pós-parto. E uma novidade, é um tratamento que pode ser sim usado na amamentação. Então, qual o melhor tratamento para você? O ideal é sempre consultar um dermatologista para fazer um tratamento individualizado e personalizado para o seu caso. Muito obrigada! É importante a gente saber que uma boa avaliação médica faz toda a diferença na escolha do tratamento e que a atividade física e uma alimentação saudável são aliadas nesse processo. E aproveitando a deixa sobre bons hábitos alimentares, a jornalista e livreira Lu Vilela traz uma dica de livro com ervas e especiarias que servem como base de bons pratos e boa saúde. Olá, como vão vocês? Tempos difíceis, né, que todos nós estamos atravessando com essa pandemia. E nesse momento, com tanta dificuldade, o que nós precisamos fazer? Que é muito importante, que aqui a Laura está sempre dando dicas, né? De mantermos a nossa saúde, a nossa imunidade. E dentro desse processo, a alimentação é fundamental. E eu selecionei hoje para vocês esse livro aqui, ó. Ervas e Especiarias. É um livro muito interessante, ricamente ilustrado, né? E que ele traz as origens dessas ervas, formas de cultivo e o mais legal de tudo são as receitas. Esse livro nos ensina a preparar combinações, como utilizar essas combinações no nosso dia a dia, na nossa alimentação, para mantermos a nossa saúde. É um livro lindo, ricamente ilustrado em papel couché, tem uma cara de presente. Então, esse livro traz mais de 200 receitas de ervas e especiarias. Traz informações sobre formas de armazenamento, preparo e suas combinações. O livro explica os benefícios à saúde de todas essas ervas. Um livro fundamental, importante, que nos inspira na cozinha a preparar um alimento mais rico, mais saudável e, acima de tudo, com algumas propriedades protetoras das nossas células. Ervas e Especiarias é uma publicação da editora Publifolha. Obrigada, Lu Vilela! E vamos seguir falando de receitas. Quem está chegando é a Mari, conhecidíssima nas redes sociais como Guria Natureba. Ela vem acompanhada da sua mãe, a Vânia. Vamos ver a preparação de hoje? O povo olha tudo. Olha que espetáculo. Filma aqui pertinho. Cá estamos e nós vamos fazer uma receita que é uma coisa que a minha mãe faz toda semana na casa dela, né? Uhum. Com quem que tu aprendeu? Boa pergunta, não me lembro. É aquela receita que se eu falo que eu fiz o iogurte natural em casa, as pessoas me dizem, ensina como tu faz. E é com apenas 2 ingredientes, ela é super fácil Que de fazer. uma vez a gente fazia com aquele bichinho, você lembra aquelas sementinhas? O kefir, né? Não é? Um iogurte com aquilo lá. É. A gente chamava de... Só que é menos prático, né, mãe? É menos prático, Ah, porque aquilo lá tem que... É tipo um cachorro, entendeu? Tu tem que levar junto, cuidar. É um animal de estimação. Tu bota na geladeira, depois pra ele Tem que recuperar. ter leite todo dia em casa pra... Leite fresco, E então nós vamos fazer a típica receita Prático. de mães, que é assim, a coisa mais prática, sem medida, sem muita medida, sem muita frescura. 1 litro de leite integral vai pra panela pra aquecer. 46 graus. Tá, Como é que é faz pra 46. medir? 46, não tem termômetro? Bota o dedo dentro e conta até 10. Se aguentar até 10,
Muito bem, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, Dedo limpo, já lavei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já desliguei. Agora a gente vai botar o iogurte aqui dentro. então agora é só fazer isso aqui, ó, que é difícil. A dica agora é o seguinte. Isso aqui, ele tem que ficar no escuro por 24 horas. Eu às vezes até deixo um pouquinho mais, sabe? Dependendo do tempo, do clima. Não dá pra ficar falando e indo lá na pia, tem que É. falando com as pessoas aqui, ó. Aí... É. Tá, claro que daí tu não pode deixar esse pano entrar, né? Entende? Então tu faz assim, ó. Passa assim, né? E tem que embalar, né, mãe? Como se tu estivesse cobrindo ele, porque tu quer manter aquele calor. Eu quero manter, e no escuro. É isso aí, pro milagre acontecer. Porque eu também não sei a explicação científica, né, mãe? É isso aí. O importante é que dê certo. Eu tenho um armário, qualquer um armário onde que tu guarda, que tu não abre a todo momento. Tipo, embaixo, não sei onde que tu tem ali, um lugar onde que tu não abre a todo momento, coloca ela e deixa no escuro. Que é o escuro, ele quer no escuro. Isso aí. Quer botar no fogão? Dá pra até botar dentro do forno, galera. Eu faço isso aqui em casa, boto no forno ou boto lá no armário dos pratos. Eu também coloco no armário dos pratos. O resultado final é Tchan, tchan, tchan. esse. E quanto mais tempo deixar, mais grossinho ele vai ficar, né, mãe? Olha aqui, ó. Olha que espetáculo. Tá vendo? Olha que grosso que ele é, ó. E tu sabe, agora isso aqui tu pensa. Tu coloca um pouquinho de uma canela em pó, frutas, uma granola. E é o café da manhã. Dura quanto? Ah, mais uma semana o meu dura. Aqui também, dura até 10 dias. Gostaram? Então tá. Tchau! Ai, eu adoro iogurtes, adorei a receita. Obrigada, Vânia. Obrigada, Mari. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever os conteúdos do Mais Saudável, é muito fácil. É só entrar no canal da Band no YouTube. Você também pode acompanhar no Instagram e no Facebook. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, é Laura Medina Saúde. Um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!